seus elementos ardendo se fundirão, céus e terras queimados. Juízos, julgamento na Vocês mudança. vão ver que Mateus 16, 18, no lugar de inferno está Hades. Cada dia mais as riquezas dessa terra, os embaraços deste mundo, para que nós não venhamos passar por nada disso. Haverá uma grande metamorfose no universo. Hoje nós vamos pegar um texto interessante, irmãos, porque estamos aqui, terminou o milênio, vocês se lembram? Na semana passada estudamos sobre a volta de Jesus em glória com a igreja, julgamento das nações, milênio. E antes de chegar no trono branco, houve aquela questão da soltura de Satanás, né? Dos versículos 7 até o 10, capítulo 20 do Apocalipse. Então, esse trecho aqui não pode ser descartado de forma alguma, porque esse texto aqui é o final, é o somatório da vida desse personagem. É uma doutrina que faz parte da escatologia. Que doutrina? A rebelião de Satanás. Já dizia o pastor Tom Gilberto que isso precisa ser ensinado, comentado, sabe? A doutrina da rebelião de Satanás. Quem era esse ser? Vamos começar por aqui. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Vamos ler dos versículos 12 até o 15. De 12 a 15. Aqui está um retrato falado desse ser, desse personagem. Olha como ele era, irmão, antes da sua queda. Amado Deus e Pai, Senhor, vem da tua inspiração, sê conosco, nos ajude em tudo e em tudo nos oriente, em nome de Jesus. Podem sentar. Observaram, irmãos, como era este ser? Que perfeição, que formosura! É uma coisa realmente inigualável. Era uma posição altíssima. Conforme está escrito aqui, ele era querubim. E o que mais? Está escrito aqui, ele era querubim, bem forte, querubim. Se ele era ungido, é porque ele era o quê? Líder. Podemos dizer que os três principais personagens no céu até então eram Miguel, o chefe geral, Gabriel e ele. Está vendo, irmão? Querubim são anjos protetores. Miguel, que tem a expressão de arcanjo, esse prefixo ARC, que antecede o termo anjo, arcanjo. No hebraico é chefe. Arque aqui quer dizer chefe, centro, sede, cabeça e etc. Então no céu tinha um arcanjo, Miguel, chefe de todos os anjos. Como é bom estudar angelologia neste caso. Gabriel era uma espécie de chefe dos anjos mensageiros. E esse personagem aqui, ele era só o chefe dos anjos protetores? Não. Vocês vão ver uma coisa interessante aqui, nesse ornamento que ele tinha. Por favor, vamos ler o versículo, vamos ler o 13 e o 14, por favor. Qualquer irmão, irmã, quem for lendo bem alto, né, no microfone, enfim, quem ou fora do microfone bem alto, né, para que todos ouçam. Estivestes no Éden, jardim de Deus, de toda
Olha só, continue. sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores. Um momentinho, antes disso aí. O que é que vocês acham de um personagem ornamentado com essas pedras? Dá para imaginar? Formoso. O brilhante, o brilhantíssimo. Vocês já ouviram falar dessa palavra Lúcifer? Não já? Quem já ouviu? Sabe por que esse nome? Lúcifer é aquele que porta a luz. Essa palavra, Jerônimo, quando traduziu a Bíblia do grego para a Vulgata Latina, ele colocou esse termo, Lúcifer. Você vê que nas nossas traduções brasileiras não tem. E por que esse nome é conhecido? Porque estava lá na tradução que Jerônimo fez para o latim, que não veio para o português. Hoje a gente conhece ele só como diabo, Satanás, dragão, serpente, mas o termo Lúcifer não está. Mas Lúcifer quer dizer anjo de luz. Neste caso, refere-se, podemos dizer assim, o anjo, o nome original dele, que não é esse, mas só para vocês terem uma ideia. Sabe? Mas olhe bem do que ele estava vestido. Mas tem um detalhezinho aqui. Irmã, fale exatamente onde a irmã interrompeu. Continue. Por ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que fostes criado. Olha aí, o que fazia o quê? Os teus tambores. Os teus tambores e Os teus pífaros. o que é isso com tambores e pífaros? Instrumentos musicais. Isso quer dizer que ele lidava com a música. Está vendo agora? Nesse caso, se ele era querubim ungido, você pode chamá-lo de maestro. Ele era maestro. Quem é que está no lugar dele agora? Eu não sei, a Bíblia não diz, mas não fica vazio, né? Está vendo? Por que é que existe tanta música bonita aí no mundo, né? Porque a música mexe com os sentimentos da alma, os músicos sabem disso. Aí você vê muita música aí fora, né? De tudo quanto é jeito, exaltando o sexo, exaltando a mulher, o homem também, uma coisa, outra, não é? Tem aquela música chamada Sofrência. Aí o elemento vai lá pro bar e começa a beber, lembrando da mulher, e começa a cantar, e começa a chorar. Próximo maligno. É a inspiração dele. Mas se ele inspira as músicas do mundo, o Espírito Santo inspira as músicas celestiais. Está vendo, queridos? Quem ele era? Mas o que eu acho interessante, irmão, é quando diz o versículo aqui, ó, perfeito eras em tudo, perfeito eras em todos os teus caminhos, até que o quê? Se achou iniquidade em ti. Está vendo, irmãos? Quem é esse personagem? E onde é que ele estava, irmãos? Olha como começa o versículo. Onde é que ele estava? Lá no versículo 12, 13. Onde é que ele estava? No Éden. E esse Éden é aquele Éden de Adão? Não é, irmãos. Não é. É muito antes. É muito antes. É por isso que vamos agora para Gênesis 1 e 2. Vamos ler? Gênesis 1 e 2. Na medida que for achando, já estou lendo para adiantar o expediente, o tempo, viu, irmãos? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Preste atenção a esta peculiaridade aqui. No princípio criou Deus os céus e
Como é que começa o versículo 2? O versículo 2 como começa? A terra sem forma e vazia. Como é que vai criar uma coisa que já era sem forma? Me diga. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto pacífico? Ponto pacífico. A terra, porém, era. Ué? Como é que Deus criou uma coisa que já era? Hein? Isso quer dizer, amados, que entre o primeiro versículo e o segundo, houve aqui uma catástrofe, um cataclisma, um hecatombe. Por quê? Por causa do pecado de Satanás. No que ele pecou no Éden, sabe? Porque esse princípio criou Deus os céus e a terra, não foi aquele princípio de Adão, não. Adão para cá tem pouco mais de 6.000 anos. Esse princípio aqui não tem calendário. Quando a ciência diz que o mundo existe há milhões e milhões de anos, ela não está errada, não. Está errada em outros cálculos, mas aqui não. Ou há um abismo muito grande do versículo 1 para o versículo 2 de Gênesis 1. Veja que com o pecado do diabo houve um cataclisma no mundo, como se Deus triste tivesse pisado a pé esse chão. A terra virou um caos, perdeu a sua forma, ficou vazia. Na época de Adão, na verdade houve uma recriação. Deus passou a dar forma a uma terra que estava sem. Deus passou a encher uma terra que estava vazia. Me veio à mente agora um versículo, irmão, me veio agora, posso até estar enganado, se não tiver, eu vou citar para vocês, mas está me vindo aqui à mente, não sei se é Isaías 45, 18, se não for eu vou citar para vocês, porque me veio à mente agora esse versículo aqui, falando desse assunto. Vamos ver o que tem Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor que tem criado o céu. Isso, é isso mesmo, é isso mesmo, repita, vamos lá. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ficou claro isso agora ou não? Aleluia. Ele criou uma terra para ficar vazia? Não. Ele criou para ser habitada. Então você vê que a terra estava sem forma, a terra estava vazia. Houve algo. E Deus, ele foi surpreendido com o pecado do diabo, irmão? Não. Sim ou não? Não. Tem certeza? Tem certeza? Por que silêncio? Sim, mas ele obedecia na presença. Ah, isso aí. Ele não foi surpreendido porque ele é o quê? Onisciente. O diabo não surpreendeu Deus. Deus não foi surpreendido nem com o pecado de Satã e nem com o pecado do homem. Lá na eternidade Deus já sabia que o homem seria por ele formado, não resistiria à tentação de Satanás e que cairia, mas ele, na sua infinita bondade, providenciaria um Redentor. Lindo isso, né? Mas olhe bem. Então veja que Isaías 45, 18. Lembrei desse versículo, coisa linda isso. Está explicando essa parte aqui. Mas por que Satanás, o pecado dele daria isso? Irmão, porque foi uma coisa terrível. Vocês querem uma prova interessante? O pecado do homem deu ou não deu um trauma na natureza? Me responda, sim ou não? Sim. Vamos ler Romanos 8, para vocês terem uma ideia? Romanos 8, vamos prestar atenção a partir do versículo 18. Se o pecado do homem mexeu em alguma coisa, imagine o pecado desse ser. E não só dele, mas dos seus asseclas, dos seus liderados.
Romanos 8, 18 e diante. Vamos lá, quer que eu leia rapidamente? Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Vocês estão vendo? O pecado trouxe essa catástrofe. A natureza geme com dores de parto, por causa do pecado que por o homem entrou no mundo. Está vendo? Aí vocês vejam a importância disto tudo. E este ser, amados, tornou-se uma espécie de arcanjo do mal, porque ele passou a chefiar anjos que com ele caíram. Isaías capítulo 14, olha que coisa tremenda, sobre ele ainda, versículos 12, 13 e 14, Isaías 14, versículos 12, 13 e 14. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer. Olha aí, repete isso aí. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer. Olha, gostei dessa tradução, hein? Filho da alma. Olha aí. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Irmãos, que pretensioso, né? Serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Semelhante ao... Altíssimo. Ele queria ser igual a quem? Deus. A Deus. Olha que soberba, olha que arrogância. Está vendo de onde vem a arrogância? Está vendo de onde vem a soberba? Crente soberbo está sendo filho do capeta. Aprendei de mim que sou bravo e exaltado de coração. Foi assim que Jesus disse? Aprendei de mim que sou. E o que mais? Não pode haver arrogância do crente. Crente arrogante, sai fora dele ou dela. Metido, orgulhoso. Para com isso. Vocês sabiam que foi um tripé que o diabo usou para derrubar os nossos pais? E num desses tripés aqui está a arrogância. Ele usou a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba. E João repete isso em 1 João 2,15. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. 1 João 2,16. Está vendo? E foi exatamente esse tripé. Só que vem que lá no Éden ele usou de ordem invertida. Primeiramente a soberba. De que forma? Do jeito que ele quis ser semelhante a Deus, e por isso ele foi expulso de lá. O que foi que ele disse a Eva? Eva, você vai crer nessa história de que se comer esse fruto você vai morrer? Não, Eva, não foi bem isso que ele quis dizer, não. Sabe o que vai acontecer? Se você comer esse fruto, você vai ser igualzinha a ele, conhecendo o bem, conhecendo o mal. É mesmo? É. Você agora só conhece um lado. Se você comer esse fruto, você vai conhecer o outro. Você vai ser igualzinho a ele, que conhece os dois lados. Está vendo? E a soberba entrou em Eva.
A mesma soberba que ele tinha de ser igual, querer ser igual a Deus. E depois o que aconteceu? A concupiscência dos olhos. Ela não passava por ali todo dia, irmão? Ela não via aquele fruto todo dia? Ela nunca se interessou. Depois que ela ouviu essa conversa, o fruto ficou o que para os olhos dela? Formoso, bonito. Está vendo? Ela começou a cobiçar aquele fruto, desejar aquele fruto. E depois veio a concupiscência da carne, ou seja, a consumação do ato. Ela tomou daquele fruto e comeu. Olha aí. Soberba da vida, querer ser igualzinho a Deus, conhecendo o bem e o mal. A cobiça dos olhos, aquele fruto que estava ali todo dia, nunca lhe chamou a atenção, passou a chamar. E ela passou agora a achar muito bonito. E depois a cobiça virou a consumação do ato, comendo aquele fruto, instalou-se o pecado, pronto. Mas aqui já é uma outra história do homem, mas que estamos falando aqui dele. Olha como ele era arrogante. Ele cai. Se lê o texto de Isaías diante, aí fala da sua queda, jogado para fora, para baixo. E olha o atrevimento dele, irmãos. Agora já caído, né? Vocês se lembram na tentação de Jesus? Na terceira investida, na terceira tentação, quando ele leva Jesus lá para aquele alto monte e mostra as glórias do mundo, olha o que ele diz: tudo isto te darei se prostrado me. Mas que atrevimento, né, irmão? Por quê? Era a criatura que estava diante de quem? Do seu Criador. Quem foi que fez aquele ser, irmão? Quem fez? Ele fez Jesus ou Jesus fez ele? Jesus fez ele. Então, e olha o que ele está dizendo: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Ele agora queria ser adorado pelo próprio Deus que o criou. Você está vendo que arrogância? Jesus disse: vai-te, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Eita glória! Você está vendo, irmão? Quem era esse personagem? Mas aí, queridos, quando ele foi expulso daquele seu Éden, consumou a sua rebeldia com Deus, aí muitos e muitos anos depois, ele vê Deus formar o ser humano. Ele viu quando Deus do pó da terra fez Adão. Ele viu quando Deus soprou nas narinas de Adão. Ele viu quando de Adão, de sua costela, ele fez uma mulher. Ele viu quando o casal estava no jardim, que recebeu o mesmo nome do anterior. Ai, irmãos, ele se encheu de ciúmes, ele se encheu de inveja, se encheu de raiva, de ódio, porque agora aquele homem estava ocupando o seu lugar. Então ele entra no jardim travestido de uma serpente. Ali se dá a primeira sessão mediúnica, viu? Ele se incorpora naquele animal, que até então a Bíblia diz que era um animal esbelto. A cobra não rastejava, porque a Bíblia diz: passarás a rastejar sobre o teu ventre. É sinal de que ela andava esguia, de pé. Era um animal esbelto, lindo, um animal muito esperto, dos mais inteligente entre os animais. E nem mesmo assim Eva atentou para aquele ser falando com ela. Olha como ela estava com os olhos vedados, hipnotizado, assim como a própria serpente hipnotiza a sua presa.
Irmãos, o homem foi formado por Deus para ser o seu administrador. Isso a gente estuda nas dispensações. O homem era para dominar tudo. Vocês sabem disso, as aves, os peixes, os animais, tudo. O homem era o imediato de Deus, uma linguagem militar, né? O imediato é aquele que manda após o comandante. Por exemplo, José era o imediato de Faraó. Somente Faraó estava acima dele. Então a criatura humana foi colocada como imediata de Deus. Mas com o pecado do homem, o que acontece? Diz Senhor, porque ele era um senhorzinho. O que é que Jesus diz? Quem comete pecado torna-se o quê? Escravo do pecado. Então o homem que era Senhor, com S minúsculo, né, claro, tornou-se agora escravo do pecado. E vocês sabiam? Satanás assumiu o lugar dele. Satanás assumiu o lugar do homem. E é por isso que ele domina por aí afora. Não subestimem, porque esse homem tem agora a autoridade de ser, melhor dizendo. Olha o que Jesus disse dele. João 12, 31. Vamos ler os versículos 30 e 31. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, dessa vez por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Será expulso o quê? Príncipe. Está vendo o que é que ele é, queridos? Príncipe tem comando. Príncipe está abaixo do rei. Agora ele vai ser expulso, ele vai ser julgado. Está chegando a hora dele. E olha como Paulo o chama, 2 Coríntios 4:4. Então não brinque com esse personagem. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos internos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo está chamando ele de quê? Deus deste século, mundo, está se falando da mesma coisa. Veja que o D é minúsculo. Ele assumiu o lugar do homem. Está vendo? E ele comanda. Veja o que diz aqui Efésios 6. Vamos ler os versículos 10, 11, 12, 13. Isso está na matéria angelologia. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha aí, hein? As astutas ciladas do diabo. Continue. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Até aí. Essa turma aí é fácil ou é difícil, irmão? O que é que vocês acham? Não temos que lutar contra quem? Carne nem sangue, mas estamos lutando contra quem? Primeiro contra os principados, anjos de alta elite. Sabe, irmãos? Eles foram expulsos dos céus, mas essa ordem hierárquica permaneceu. Antes anjos de luz, agora anjo das trevas. Olha bem, principados. Olha como aqui está a categoria. Depois do principado vem o quê? Potestade. Potestade. Sabe o que é potestade? Anjos de grande autoridade. Potestade é autoridade. Você pode ver que quando Paulo fala para termos respeito em Romanos 13, né? Para obedecermos às autoridades, em lugar de autoridade, em algumas traduções estão potestades. Então, quando se fala de potestade, está se falando de autoridade. Aí ele volta a citar de novo: principados, potestades e o que mais agora? Príncipe das trevas. Olha agora, o príncipe das
Trevas de quê? Desse século. Deste século, deste mundo. E o que mais? Outras hostes espirituais da maldade. E essas hostes aqui? As hostes aqui é uma espécie da raia miúda. Pense no exército. Principados, potestades aqui, está se falando de generalato, coronelato, general, coronel, o estado maior. Quando se fala de hostes, está falando da turma de tenente para baixo. Sargento, cabo, soldado, esse espírito imundo que está por aí. Vocês estão vendo? Há uma organização hierárquica muito grande, que começou no céu. O que você vê aqui na terra é cópia, irmão. Olha os anjos de luz aqui, ó. Vamos ver Colossenses 1, 15, 16. Aqui são os anjos bons. Qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos. Olha, aqui começam as categorias angelicais. Sejam o quê? Tronos, o que mais? Dominações. Sejam principados. Olha aí. Sejam potestades. Olha aí. Tudo foi criado por ele e para ele. Está vendo? Veja que as mesmas categorias daqui estão lá. Esses anjos tronos aqui, são anjos que só lidam com o trono. São os que louvam os querubins, os serafins. Lembra dos serafins que só tem essa referência? Isaías 6,3. No ano que morreu o rei dos filhos, os meus olhos viram o Senhor, e a sua casa estava cheia da sua glória. E tal, aí começa. E os serafins sobrevoavam cantando com 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés, com 2 voando. Voavam e eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eles sobrevoavam o trono. E vocês vão ver os querubins, tanto em Ezequiel quanto no Apocalipse, juntos ao trono. Anjos que lidam com o trono, é uma categoria. E aqui está se falando de dominadores, potestades também, etc. Está vendo, irmão? Essas potestades aqui que está falando dominadores, está lá. Paulo fala também lá. Sendo que agora eles estão aí governando o mundo. É por isso que há tanta malignidade, tanta guerra, tanta coisa. Me faz muito lembrar uma coisa aqui, quer ver? Quando Daniel começou a orar, e durante 21 dias, e ele orando e jejuando, e a resposta não veio. Olha o que aconteceu. Daniel 10, vamos ler os versículos 12 e 13. Daniel 10, 12 e 13. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Você está vendo? Ele aqui está falando de um ser que estava regendo a Pérsia. Daniel começou a orar e orou 21 dias. Na primeira oração, Deus já ouviu, mandou o anjo trazer, mas o príncipe da Pérsia segurou esse anjo no ar. Olha aí. Ele ficou seguro, ele ficou retido por 21 dias. Foi necessário dizer: Miguel, vai lá e resolve o problema, rapaz. Aí Miguel veio, lutou com esse anjo mal, e o outro desceu. Acho que ele chegou todo suado. E se você continuar na leitura aqui, o anjo está dizendo: depois que eu sair daqui, vou me deparar com o anjo da Grécia. Olha bem essas nações, irmão. Pérsia, Grécia, muita idolatria, muita feitiçaria. Quem é o anjo que está cuidando do Brasil, hein? Aqui nós temos 3 grandes entidades religiosas. E dessas 3 nós somos os menores. Tem o mundo católico, o mundo espírita,
Entendeu? Olha quem é o anjo de Israel, protetor. Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia. Só isso. Dá para encarar Israel, irmão? O anjo protetor de Israel é o próprio arcanjo. Então, irmãos, tem anjos dominando nações, territórios. Vocês perceberam, tem muitas estradas por aí afora, certos trechos que ali é muita morte, é muito acidente. Aquilo é espíritos malignos cuidando daquela área, né? É, pois quando os crentes viajam, se eles soubessem, os crentes andavam orando quando passavam, principalmente nesses trechos aí, sabe? Porque nação que não tem o domínio total do Senhor fica a mercê, e o diabo está comandando isso aí, a sua rebelião, lutando, sabe? Para vocês terem outra ideia aqui, ó, Apocalipse 12, vamos ler o versículo 3 e 4. Olha o que aconteceu com ele, que foi justamente o que nós estamos dizendo, por causa da sua rebelião. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Esse é o próprio diabo, viu? Continue. E sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Até aí, mas mantenha aberto, vamos pular. Está vendo? A sua cauda arrastou o que, irmãos? A terça parte. Essas estrelas aqui são anjos que ele arrastou da sua rebelião. Imagine, o céu tem milhões e milhões de anjos e ele arrastou a terça parte. Não sou eu que estou inventando. Vocês estão vendo? Muitos milhões de anjos, são miríades. O termo miríades é um número incalculável. É a terça parte desses milhões. Agora vamos pular para o versículo 7. Vamos ler de 7 até o 10. Vamos lá. E houve batalha no céu. Ó, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. está vendo, irmãos? Continue. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Está vendo, irmão? Mas continua, olha só o que vai acontecer. Continue. 11 aí. 11. Pode ler. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. E por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Olha agora. Alegrai-vos ao céu, vós que neles habitais, o que mais? Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Até, o que vocês acham, irmãos? O capeta está por aí, com ira. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. Olha aí, está enraivecido, buscando a quem? 1 Pedro 5:8. Está vendo? Ele se rebelou, ele foi expulso. E nós falamos aqui de 1000 anos de paz, né? Mas para que houvesse 1000 anos de paz, o que aconteceu com esse personagem? Apocalipse 20, de 1 a 3, vamos ler. Aí sim, depois vamos pular agora para o verso 7. De 1 a 3, capítulo 20. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem,
Está vendo, irmãos? Esse diabo que caiu do céu, que derrubou os nossos primeiros pais, que tem tentado Israel, fez de tudo para Israel ser desfeito, para que Jesus não nascesse. Lendo esse capítulo 12 aqui, que nós lemos agora de Apocalipse, você lê ali os versículos 5, 6 e 7, você vê que ele queria tragar o filho que estava na barriga daquela mulher que é Israel, Jesus. Então ele tudo fez para desfazer. Ele veio, ele está dominando. Agora, depois do arrebatamento, passou a grande tribulação, que a fúria dele vai estar terrível ainda, através do anticristo, julgamento das nações. Aí agora o poder dele já começa a se limitar, porque antes do milênio ele vai ser preso. Ele vai ficar preso por 1000 anos. Já começa a sua condenação aí. 1000 anos de condenação. É por isso que o mundo vai ter paz. E finalmente, a sua rebelião vai chegar ao fim, mas ele ainda vai fazer suas escaramuças. Agora vamos ler Apocalipse 20, de 7 a 10. Portanto, aí está essa doutrina sobre o diabo, viu? Não subestime, ele é terrível. Agora ele vai ser também esmagado. Ele já começou a perder força a partir da cruz, né? Depois, antes do milênio, ele vai ser preso. E agora vai ser seus momentos finais. Vamos ler 7 a 10, capítulo 20. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Ponto final para ele. Está vendo, irmãos? Então essa doutrina precisa ser ensinada para que saibamos. Não tem essa história, irmão? Qualquer coisa está amarrada. Não é isso? Você já viu essa palavra? Está amarrado, irmão. O diabo está amarrado. Que mentira é essa, irmão? Ele está amarrado, o diabo, irmão? Está escrito aqui que ele vai ser amarrado para o milênio. Quem pensa que o diabo está amarrado, está dando uma de bobinho. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1. Vamos ver se é o versículo. Vamos ler o versículo 8 e 9. Jó 1, 8 e 9. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Leia o versículo, vamos ler a partir do 6. A partir do 6. E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Até aí. Ele está preso, irmão? O que é que ele está fazendo? Rodeando a terra e passeando por ela. Bobo é quem pensa que ele está preso, é ou não? Ele está bem solto aí, rodeando a terra, passeando por ela, andando bem pertinho da gente, rente como pão quente. 1 Pedro 5:8, está vendo? Só para o milênio ele será preso. Então essa doutrina que ele está amarrado é mentirosa, é boba, é besterol. Ele está solto, ele está passeando, ele está dominando, ele domina. Para terminar ainda, veja Efésios 2, olha só os versículos 2 e 3, olha como é interessante isso, irmão. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne pensamentos, e éramos por natureza os filhos da ira, Está vendo? como os outros também.
Está vendo? Mas vamos repetir o versículo 2. Olha só. Repita o versículo 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, Olha aí. segundo o príncipe das potestades do ar. Olha só, irmão. Onde é que ele estava? Andando segundo a direção desse espírito das potestades do ar. Continue. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Está vendo, irmãos? O mundo está ou não está no domínio deles? Hein? Sim ou não? Sim. 1 João capítulo 5, versículo 19. Vai surgindo versículos assim, né? Sabemos que somos de Deus e todo mundo jaz no maligno. Eita! Nós somos de... Deus. E o que mais? Todo mundo. Olha a expressão todo. Não é a metade, não é muito, não é 90%. O que está dizendo aí, irmã? E todo mundo Estão jaz no maligno. jaz no maligno. Então o mundo está ou não está sob o domínio dele? Tá? O Deus deste século. Não brinque. Mas isto era para o homem fazer, governar. Olha o que o pecado fez, dentre outras muitas coisas. Mas, finalmente, graças a Deus, esse ser maligno, asqueroso, dragão, serpente, diabo, satanás, capeta, não sei mais o que, vai ser lançado aonde? No lago que arde com fogo e enxofre. Lembra que Jesus disse? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno preparado para o diabo e seus anjos. Pronto. Aqui acaba a rebelião dele com o castigo dele. Pronto, Deus trata dele aqui dessa forma, com ele assim. Agora vai se virar Deus para os ímpios. Veja que nós lemos aqui de 7 a 10. Aí agora começa a coisa séria aqui para os ímpios. Vamos ler agora o versículo 11 e 12, Apocalipse 20. Aqui é o famoso trono branco. Aqui é o famoso dia do juízo. Aqui é o famoso juízo final. Esse juízo aqui é o sétimo e último. Aqui já é uma outra doutrina escatológica, viu, pastor Sérgio, pastor Eduardo, pastor Renato e demais pastores. São 7 juízos. 1, julgamento do pecador. 2, julgamento do crente. 3, julgamento da igreja. 4, julgamento de Israel. 5, julgamento das nações. 6, julgamento dos anjos caídos. E 7, trono branco, o juízo dos ímpios. Então, desses aqui, nós até já analisamos, né? O julgamento das nações, passamos por parte do julgamento de Israel, que é a grande tribulação, né? E aqui agora vamos falar do julgamento dos ímpios. Aqui nas proximidades também acontecerá o julgamento dos anjos caídos. Esses anjos caídos serão julgados aqui, pertinho do trono branco também. Então, antes de entrar no trono branco, vamos só algumas referências aqui. 2 Pedro 2 e 4 e Judas, versículo 6. 2 Pedro 2 e 4, olha só. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Está vendo? Judas, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Está vendo, irmãos? Aqui já é, um outro dia nós vamos voltar aqui, porque aqui já está se falando do estado intermediário do mundo espiritual, né? Aí nós vamos estudar aqui sobre Hades, sobre Tártaro, sobre Geena, sobre Tofete. Onde os anjos caídos estão presos é Tártaro, que fica abaixo do Hades. Que coisa tremenda, terrível. E então eles serão julgados aqui, esses anjos, pertinho do tribunal do trono branco. Viu? Mas aqui o assunto principal é esse trono branco. Tira só uma dúvida minha aqui. Judas 1,6. E aos anjos que não guardaram o seu principado,
mas deixar a sua própria habitação são os anjos caídos, né? São. A terça parte. Parte deles. A só parte deles. Parte deles. Não são todos. Não são todos. Tanto é que o próprio diabo está solto. Sim. Aí eles estão presos aonde? Num lugar chamado Tártaro. Em hebraico, abismo. Grego, Tártaro. Que fica abaixo do Hades. Então essas palavras nem precisava estudar com calma, porque essas expressões inferno que está na Bíblia, por causa da tradução pobre que estão fazendo, então estão chamando de Hades, de Tártaro, tudo inferno. Mas o inferno propriamente dito é o lago de fogo que ainda não foi inaugurado. Está virgem ainda. Quem vai inaugurá-lo é o anticristo, o falso profeta após a grande tribulação, e o diabo aqui, ó, no versículo 10. E os ímpios depois do trono branco, aí serão lançados lá também. Mas agora, por exemplo, aquele texto, olha, quando Jesus disse assim: eu também te digo que és Pedro, e as portas do inferno, os portões do inferno, não prevalecerão contra a minha igreja. Essa expressão inferno aqui está mal traduzida. Eu também te digo que és Pedro, e os portões do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. Alguém tem porventura aí a versão NVI? Não sei se pudesse baixar no telão, não sei. Mas se alguém tiver, alguém tem a NVI? Nova versão internacional? Porque se puder baixar, aí vocês vão ver que Mateus 16, 18, no lugar de inferno está Hades. Pode ler, vamos lá. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Agora vamos manter essa tradução, é até bom manter, porque vamos agora ler Apocalipse 20. Vamos até pular um pouquinho, só para vocês verem. Vamos ler o versículo 13, 14 e 15, na nova VI, vamos lá. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades. Viu aí, ó, e a morte e o Hades. E o que mais? Entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que ele tinha feito. Pronto, então, pastor Eduardo, nesse caso aqui, porque existem anjos tão terríveis, que Deus não permitiu eles estarem soltos, que estão aqui. Esse de Judas e o de Pedro está nas mesmas cadeias. Vocês vão encontrar no Apocalipse, ou é o capítulo 9 ou 10, tem que ver lá, que lá no Eufrates tem 4 anjos presos lá também, no Eufrates. É por isso que há tanto tumulto naquela região. Então são mistérios ainda da Bíblia que só no céu serão revelados e esclarecidos. Uma outra coisa, demônios e anjos é a mesma coisa? Há diferença, você está vendo? Que eu não posso fazer isso aqui agora. Espíritos imundos não são anjos, porque espírito não tem corpo e anjo tem corpo espiritual. Está vendo? É muita coisa que a maioria são rasos nesse aspecto e complica. Veja que quando Jesus ressuscitou, que comemos, se vocês estão vendo, espírito não come, e eu estou comendo, porque ele estava num corpo espiritual. Os anjos na tenda de Abraão comeram, aquele anjo que estava com Manoá, enfim, está entendendo? Então existem espíritos imundos, que a Bíblia não define quando que essa coisa surgiu, e tem os anjos que são corpos espirituais. É por isso que eles têm o poder também de se materializarem. Isso aí é matéria à parte, angelologia. Então, queridos, vamos ler o versículo 11 e 12. Apocalipse 20. Eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Irmãos, só para começar, hein?
E vi os mortos. Não, um momentinho, só para começar aqui. E vi um trono, um grande trono branco. Quem estava sentado sobre ele? Imaginem vossas mentes acendem. A presença deste ser era tão tremenda, que diante dele fugiu o que, irmão? Eita majestade! É de arrepiar, meus irmãos. Imagine agora todo mundo ter que encarar esse ser. Quando eu falo todo mundo, simples, que agora é aqui que se dá a segunda ressurreição. Lembra quando estudamos lá atrás a primeira ressurreição? Dividida em 3 grupos. E os demais não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Olha agora. Agora eles vão ressuscitar aqui. Mas vamos repetir o versículo 11, por favor, repita. Versículo 11. E vi um grande trono branco. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Até aí. De cuja presença fugiu a terra, fugiu o céu. A impressão que dá, sabe o que, irmão? É que o trono ficou suspenso no ar. Fugiu a terra, fugiu o céu. Só dava ele naquele trono branco. Branco aqui está falando de justiça, justiça imparcial, julgamento que não tem um lado nem o outro. Está vendo? Uma coisa suspensa. Imaginem o temor, imaginem o pavor de quem teria que encarar aquele juiz. Agora leia o versículo 12. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. Um momentinho. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam agora onde? Diante de Deus. Pronto, a ressurreição deles se atendeu aqui, ó. Todos ressuscitaram de uma só vez, de Adão até aquele momento. E aqui só ressuscita ímpio, não tem santo aqui, porque o santo ressuscitou na primeira ressurreição. Bem-aventurados que fazem parte da... Pronto, essa é a segunda. Infelizes os que fazem parte desta. Todos de pé diante do trono, todos de pé diante daquele ser. E sabe qual é o pior para eles? O pior para eles é que aquele juiz que ali está, ele é onisciente, é o próprio Deus, que sabe de tudo, que nada lhe escapa. Hein? Irmãos, se tem alguém descrente, saiba de uma coisa: todo ser humano terá que se encontrar com esse Jesus de 2 maneiras. 2 maneiras. A primeira, você pode se encontrar com ele na cruz. Na cruz, ele é sacerdote. Na cruz, ele é salvador. Na cruz, ele é advogado. Na cruz há misericórdia. Na cruz há perdão. Na cruz há transformação. Eita glória! Mas eu não quero encontrar com Jesus na cruz, não é mesmo? Você vai ter que se encontrar com ele de outra vez. Agora, aqui no trono branco, ele não é mais salvador. Aqui no trono branco, ele não é mais advogado. Ele agora é o que, irmãos? Juiz. Juiz imparcial. Mas, irmão Mário, já me fizeram muitas essas perguntas. Essa pergunta: se todo mundo vai ser condenado, para que julgamento? Até aí está a justiça dele. Sabe por quê? É justo, irmão. Digamos,
alguém que matou X pessoas e alguém que não matou ninguém receber a mesma dosagem de punição? Não é. Cada um vai receber de acordo com o que ele fez. Até para amenizar um pouquinho aqui, pensa bem assim, vamos colocar 10 caldeirões. Um está com 100 graus de fogo, outro está com 200, outro está com 300, 500, 600, 700, 800, 900 mil. Quem é que vai para o 100? Quem é que vai para o 200? O 300? Cada um desses é mais quente. Alguém aqui quer ir para lá? O fogo, ele altera. O fogo, ele tem calorias diferentes. Vocês sabem que o fogo do fósforo é um, da gasolina já é outro, e vai. Lembra quando Ananias, Misael e Azarias foram lançados na fornalha? O rei mandou aquecer a fornalha quantas vezes mais? 7 vezes. Então, vocês estão vendo que não estava o mesmo calor de quando começou. Ela foi aquecida 7 vezes mais. Vocês não colocam no fogão de vocês vários graus de temperatura? Então, o inferno vai ser assim. Muito pior que isso. Se o Hades já é quente, a Bíblia diz que o Hades vai ser lançado no inferno, que é mais quente ainda. Quem já está sofrendo no Hades, vai sofrer muito, muito, muito mais no inferno. Mas vamos ler o versículo 12. Repita, irmão, e leia. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritos nos livros, segundo as suas obras. Vocês estão vendo, irmãos? Todo mundo vai ser julgado pelas suas obras que estão escritas naqueles livros. A Bíblia diz que se abriram o quê? Os livros. Os livros. E depois? Outro E livro. abriu-se outro livro, Que é o que da é o vida. livro da vida. Observe, os pecados da humanidade são tantos, desde Adão até agora e até aquele dia, que um livro só não deu. Se está falando os livros, a Bíblia não está dando quantidade, mas são muitos. Já o número dos salvos são tão poucos, que um livro só vai dar conta. Vocês estão entendendo? Muitos são chamados, porém, está vendo? Os pecados da humanidade, um livro só não foi suficiente. O número dos salvos são tão poucos em relação ao número dos perdidos, que um livro só foi suficiente. Outro detalhe, e por que a presença do livro da vida ali? É outro ato de justiça da parte de Jesus, porque aquele livro ali está para provar que os nomes deles não estão escritos naquele livro. Aquele livro vai ser aberto para mostrar para eles que os nomes deles não estão escritos naquele livro. E uma pergunta: o teu está? Vocês querem ver uma coisa linda que eu acho? Êxodo 32 e 33. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te o teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, este riscarei do livro. Moisés viveu há 3.500 anos atrás. Há 3.500 anos atrás, Moisés já sabia que tinha um livro da vida lá no céu. E ele orando por Israel, que tinha pecado grave, aquele pecado do bezerro de ouro, né? Moisés disse: Senhor, perdoa esse povo. Olha o amor de Moisés. Perdoa, Senhor. Se não, peça o quê? Risca-me no teu livro. Ele disse: olha aqui, rapaz, escuta um pouco eu falar. Do meu livro, eu só risco quem? Ele que pecar contra mim. E uma vez salvo para sempre. Peca para tu ver se teu nome não vai ser riscado. Quem está dizendo aqui sou eu ou é Deus para Moisés? Deus. Do meu livro eu risco quem?
pecar contra mim. Todas as almas são minhas, tanto as dos pais quanto as dos filhos, mas a alma que pecar, essa, em outras palavras, terá o seu nome riscado. Ezequiel 18:4. Está vendo, queridos? Não brinquem com isso. E aqui, todos os pecados são escritos nesses livros. Sabia que até os nossos estão lá, irmão? Mas, irmão, mas eu já sei quem Jesus está lá. Tá. Mas olha a diferença. Colossenses 2:14. Colossenses 2:14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Está vendo? O que foi que ele fez com a cédula que era contra nós? Antes de cravar, tirou do meio de nós. Mas antes disso aí, tem uma palavrinha aí, vamos repetir então o versículo? Vamos ler todo o versículo, vamos lá, pode ler. E tirou do meio de nós. Não, vamos ler o versículo todo. Olha isso, havendo o quê? Riscado a cédula. Os mais antigos, você lembra quando se comprava na roça, naquelas vendinhas antigas, que o pessoal comprava e ficava tudo da caderneta? Tem alguém que se lembra disso aqui, os mais velhos? Isso desde os tempos antigos sempre funcionou, irmão. De Roma antiga, da Grécia antiga, veio para o Brasil. Então a turma comprava as coisas no armazém, durante o mês inteiro ia anotando. No fim do mês, quando ia pagar, o que é que eles faziam? Eles arrancavam a página? Não, eles riscavam. Então toda a página riscada representava o quê? Dívida paga. E aquela que não foi riscada? Estava aberta. Olha que Paulo usou esse termo. Havendo riscado a página que era contra nós, tirou de nosso meio, não só riscou, mas cravou na cruz. Pronto! Ou seja, o sangue dele pagou a nossa dívida. Então, irmão, nossos pecados estarão escritos lá sim, mas quando Jesus olhar, ele vai até rir. Os pecados de Renato Bruto aqui riscados aqui. Do Eduardo, do Sérgio. Espero que esteja riscado, hein, gente? Riscou e cravou na cruz. Né? E olha Apocalipse 3:5. Olha que coisa linda, Apocalipse 3:5. E o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei seu nome no livro da vida. Eita glória! E o que mais? E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. O nome pode ou não pode ser riscado, irmãos? Ao que vencer, dar-lhe-ei a vestir vestiduras brancas, de maneira nenhuma riscarei seu nome no livro da vida e confessarei seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. Aleluia. Paulo escreveu aos Filipenses capítulo 4, eu acho uma coisa linda também ali. Vamos ler os versículos 2, 3 e 4. Filipenses 4, 2, 3 e 4. Rogo-vos a Ródia e rogo a Síntico que sintam o mesmo do Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, com seus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Até aí. Cujos nomes? Estão no livro da vida. Cujos nomes? Estão no livro da vida. Eita glória! Lucas 10. Me veio na mente agora, vou ver se esse versículo mesmo. A partir do versículo 21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes
e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Não, lê a partir do versículo 19 e 20 que eu quero ver. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Oh, aleluia! Está vendo, queridos? E aqui, olha, já que aquelas pessoas ali, seus pecados não estão riscados nas páginas, infelizmente, serão condenados. Está vendo, irmão? Cada um será julgado pelas obras, pelos seus pecados cometidos e escritos nestes livros. Julgamento justo, imparcial, mas implacável. Vamos repetir o versículo 2? Então vamos ler até direto. 11, 12, 13, até o 15. Vamos lá, para concluir. Vamos ler 20, de 11 a 15. Pode ler tudo, para encerrar. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Que coisa terrível, né, irmãos? Vocês estão vendo? Aqui finaliza-se todas as coisas. É aquilo que eu disse. Se não encontrar com Jesus na cruz, vai encontrar-se com Ele no trono branco. Na cruz a salvação, a perdão, a misericórdia. No trono branco não há perdão, não há misericórdia, só condenação eterna. Terminado esse momento, irmãos, o que é que vai acontecer? 2 Pedro 3, vamos ler de 11 até o 13. 2 Pedro 3, de 11 a 13. Vamos correr. Já estamos chegando ao ponto final, viu? Já estamos no ponto final, já vamos terminar. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos devem ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pronto, irmãos. Terminado o trono branco, haverá uma grande metamorfose no universo. Como disse Pedro, estes céus e esta terra passarão com grande estrondo. Seus elementos ardendo se fundirão. Céus e terras queimados. Os céus, porque o primeiro pecado se deu lá com Satanás. A terra lotada de pecados. Então, tudo isso será queimado. Queimado. Purificado. Porque no seu lugar vai surgir o quê? Um novo céu, uma nova terra. Isaías já profetizou isso. E agora João, capítulo 21 do Apocalipse. Então os capítulos 21 e 22 tratam-se, esses capítulos tratam do santo estado eterno. A partir daqui, irmãos, é a eternidade. Os judeus convertidos, que passaram um milênio ainda em carne e em corpo, serão agora também transformados, juntamente com a igreja que transformada já está, para juntos ingressarmos na eternidade. E olha o que vai acontecer. Vamos ler Apocalipse 21,
A princípio, vamos ler dos versículos de 1 até o 5. Vamos adiantar. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Eita, glória a Deus! Eis que faço nova Todas as coisas. todas as coisas. Pula agora para o versículo 12 e segue. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos. Vamos ler a partir do versículo 11, então. Deus. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima. Aqui está falando dessa nova Jerusalém, viu, irmãos? É porque estamos economizando tempo. Continue. Como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sardio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era de uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, que cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos para o 22 agora. De 1 a 5. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome.
E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todos sempre. Amém. Ô gente, quem quer ir para lá? Amém. A ditosa cidade há de ser linda. Se eu pudesse, eu iria para lá agora. Aleluia. Está vendo, queridos? Que coisa mais linda, né? Imaginem como será essa eternidade. Imaginem. Segundo o pastor Antônio Gilberto, esta cidade, ela já vai descer durante o período do milênio. Ela vai ficar sobre Jerusalém terrestre. Quando os céus e terras forem queimados, e essa terra, essa cidade é a prova de fogo, não vai passar pelo fogo, ela vai descer e se instalar em definitivo na Jerusalém terrestre. É por isso que aqui está dizendo, né? Que virão os reis, as nações, porque está se falando aqui do período do milênio, os assuntos aqui estão meio misturadinhos, não estão por ordem cronológica, né? Mas quando terminar o milênio, o trono branco, que os céus e terras forem queimados, surgindo novos céus e nova terra, essa Jerusalém descerá sobre a terrestre, muitas e muitas vezes maior, porque esses 60 mil estádios aqui equivale, irmãos, a uma cidade de 2.200 quilômetros quadrados. Veja o tamanho dessa cidade. É a quarta parte do Brasil. Se ela fosse instalada aqui agora, ela iria de Vitória até Fortaleza, no Ceará. Na largura, no comprimento, na altura, tudo a mesma coisa. E sendo que os seus santos já estarão em corpos glorificados. Ô irmão, seja fiel a Deus. E para terminar aqui, irmãos, eu vou contar para vocês uma história que eu gosto muito de contar nesta hora. Um famoso escritor holandês fez uma descrição da eternidade da seguinte forma. Olha como vai ser a eternidade. Pensem na mais alta montanha do mundo. Nós temos a cordilheira do Himalaia, com as cadeias de montes mais altos do mundo. E o maior dele é o pico do, quem se lembra? Pico do Everest, que fica lá no Nepal, com mais de 8.000 metros de altura. O escritor disse que a eternidade é semelhante ao seguinte: pense nesse pico, e foi dado a um pássaro despastar esse monte, para deixá-lo a nível do mar. Mas foi dada a ele a seguinte ordem: ele só pode pegar 1 grão de areia, 1 grão. Ele pega aquele grão e vai para a sua terra. Daí a 1000 anos ele volta e pega outro grão. Daí a mais 1000 anos, outro grão. De 1000 em 1000 anos, de 1 em 1 grão. Quando ele tiver desbastado o monte inteiro, terá passado apenas 1 minuto da eternidade. Com Deus, essa eternidade será maravilhosa. Imagine essa eternidade sem Deus, terribilíssima, horrenda, sem fim, ranger de dentes. Já dizia Jesus que lá no fogo do inferno o bicho nunca morre, só há ranger de dentes. O fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Prantos, ranger de dentes, sofrimento. Lembrem-se do rico no Hades, sofrendo, e aquele sofrimento dele era mínimo ainda, porque o sofrimento do lago de fogo é maior. O Hades será lançado no lago de fogo. Tormentos sem fim para essa eternidade, para quem não tem Deus. Gozo sem fim, alegria inefável,
para quem estiver com o Senhor Jesus. Ele está voltando para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Preparemos-nos, irmãos. Jesus está voltando e há uma eternidade de glória e de bênção à tua espera ao lado do Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Se tiver alguma pergunta para fazer, estamos às ordens. Deus abençoe. Quem vai aqui? Aleluia. Maravilha, irmãos. Quem está feliz, amém? Amém. Glória a Jesus. É uma pena, né? Porque terminou. Não é que terminou, como diz o pastor Mário, esse assunto não se esgotou. Mas chegamos ao final do mês, né? Quem sabe o Senhor nos providencia uma outra época. Nós agradecemos ao nosso pastor presidente João, que nos conseguiu esse presente, a igreja, tá? E o Senhor é bom para conosco. O conhecimento nunca ocupa espaço. E esse conhecimento desse tema, apesar que nós não vamos passar por ele, mas é exatamente para isso mesmo, para não passar por ele. Mas nós viajamos nesse mês, né, entre o arrebatamento da igreja, falando sobre a ressurreição, falando sobre a premissa dos mortos, a grande colheita, os rabiscos, grande tribulação, milênio, juízos, julgamento do ano branco e estado perfeito. Essa eternidade que é o oposto, uns para a eternidade com Cristo, vida eterna, e outros eternidades sem Cristo, que é a morte eterna, né? Se fosse aniquilado seria bom, mas não será. Será uma morte que nunca será aniquilada. Eu estava meditando aqui quando o pastor falava sobre o graus da temperatura, né? Aí eu pensei assim, se fosse um grau máximo e morresse, seria o melhor, né? Mas é um grau máximo de dor máxima, não de aniquilamento. Um sofrimento maior. Se é até que existe, é claro que o pastor provou aqui que existe, né? Mas nós pensamos que dor sempre é dor, mas existe o grau, e isso nos faz a buscar mais ao Senhor, nos santificar mais, a cada dia mais, renunciar cada dia mais as riquezas dessa terra, os embaraços deste mundo, para que nós não venhamos passar por nada disso. O arrebatamento da igreja será glorioso para quem está aguardando a Cristo. Amém? Nós falamos que a bênção apostólica, a última, seria o pastor Mário Souza. É uma pena que não tenha teclado aqui hoje, né? Mas nós vamos passar o nosso pastor presidente João, o pastor Renato, para fazer a oração final. Depois o pastor Mário nos dividindo com a bênção apostólica. E nós estamos muito alegres, pastor Mário, muito felizes. Vamos dar um amém bem alto, irmão, em agradecimento. Amém? Amém! Deus abençoe.